Olá, meus queridos. Vamos hoje fazer mais uma reflexão, tentando aí nos aproximarmos um pouco um dos outros e buscando um pouco esse movimento de aprofundar os nossos saberes sobre a lei de Deus. Porque eu acho que cada vez mais é importante esse movimento de busca, né? De mergulharmos dentro de nós mesmos para entendermos o que verdadeiramente significa o Evangelho. E hoje especificamente vamos trabalhar um pouco o que é e o que verdadeiramente significou a presença do Mestre Jesus entre nós. E aí, quando a gente se pergunta, né, será que realmente nós conhecemos Jesus? Será que nós sentimos no fundo da nossa alma o verdadeiro significado dessa presença, desse ser tão grande que esteve entre nós? E aí, quando eu fiz esse movimento, até para construir, né, algumas reflexões junto a vocês, eu me peguei inquieta. Na verdade, é uma indagação muito complexa, né? E por quê? Porque no fundo, a cada tentativa de aproximação que a gente faz da compreensão desse ser, mas a gente percebe, eu percebi fazendo esse movimento, que a gente não compreende verdadeiramente, né? Esse mestre, ele realmente, e isso é indiscutível entre nós cristãos principalmente, né? Que ele é realmente um mestre muito amado. Isso é, né, ponto pacífico. Mas será que ele é verdadeiramente sentido e vivido em sua essência? Será que nós conseguimos olhar para ele já hoje, que no passado nós não o conseguimos reconhecer, mas hoje, e fazer como o Nicodemos, que olhou para os olhos daquele bebê e disse: eu vi a salvação, né? Será que a gente pode dizer isso? Porque ele não foi compreendido em seu tempo, e no fundo podemos afirmar aqui com tranquilidade que ele ainda não é entendido no nosso tempo. E aí por isso esse movimento que a gente vai fazer hoje, de fazer uma conversa para tentar se aproximar um pouco desse tão grande ser. Ousado? Sim, mas eu acho que enquanto crianças espirituais a gente tem que ir fazendo esse movimento para aos poucos, né, irmos amadurecendo. E aí resolvi, né, partilhar com vocês as minhas inquietações, as minhas reflexões, pois quem sabe a gente não pode se ajudar um pouco nesse movimento, né? E aí partindo da ideia de que a nossa mente, né, atual é uma mente racional analítica, ou seja, ela segue a ciência. E a ciência usa a construção do saber de que forma? Vai às coisas e comprova, né, as suas veracidades a partir de coisas principalmente concretas, materiais. E aí a gente quer, como, né, São Tomé, a gente quer ver para crer. A gente crê muito naquilo que nossos olhos, os nossos sentidos, né, os nossos 5 sentidos nos ajudam a compreender. Mas, então, pensemos sobre Jesus, né? E aí a gente pensa que sempre vem como ponto de partida o Jesus histórico, né? Aquele Jesus que esteve entre nós, que esteve neste planeta. E aí a gente percebe o quê? Que na medida que a nossa mente tem essa coisa, né, racional analítica, muitos ainda hoje se voltam para tentar fazer o quê? Desconstruir, como se isso fosse uma história construída pela mente humana para buscar saídas, para buscar respostas. E aí a gente vê que não se encontra com muita facilidade. Óbvio que já existem, né, comprovações mais científicas dessa presença, inclusive o fato de estarmos vivendo o antes de Cristo e o depois de Cristo, né, na nossa construção histórica. Mas muitos ainda estão voltados para isso, para comprovar, né, a não existência desse ser maravilhoso que foi Jesus,
aqui na Terra, simplesmente porque não conseguem ter provas materiais, né, dessa existência. E aí, como somos cristãos, nós vamos partir desse Jesus também, né? Vamos tentar fazer pelo movimento mais fácil, daquele que veio até nós, que era o maior dos filhos, né? Nós o entendemos assim, e o entendemos como filho unigênito do Pai, né? E aí pensemos, o que significa unigênito? Por que Cristo foi considerado unigênito, né? O que quer dizer unigênito? Do latim, unigênitus quer dizer único gerado. Ele foi o único gerado. Mas aí a gente fica se perguntando, bom, se ele próprio nos disse, nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai, isso quer dizer que também somos gerados e fomos gerados pelo mesmo Deus, né? Então, por que ele seria chamado de filho unigênito, o único gerado? Isso nos faz crer que nós somos parte de uma mesma, né, unigenitura, ou seja, filhos de Deus. Então, o ponto é que é muito claro e muito fácil para nós entendermos que existe uma diferença quase abissal entre nós e ele. Isso a gente consegue ver com facilidade, né? Entre pessoas comuns e o Cristo existe, né, uma distância bastante grande. E aí, então, percebemos que a nossa análise não pode vir do ponto de vista da semelhança que o Cristo tinha à nossa humanidade, né? Ou da nossa forma orgânica, que ele teve um corpo físico, ele viveu concretamente entre nós. Mas temos que fazer uma análise a partir do significado espiritual de cada ser, do significado espiritual desse Jesus, né? Desse que a gente vai chamar de Cristo cósmico. Podemos então conjecturar aqui, né, minimamente, que o Cristo era unigênito em nosso planeta Terra. Por quê? Porque ele era o único da sua espécie. E quando digo espécie, é óbvio que não estou falando da espécie material, mas de um tipo espiritual, ou seja, ele era o único cuja grandeza espiritual, cuja grandeza moral e de amor incondicional, que era tão grande que podia aí sim dizer-se filho de Deus, afirmar-se filho de Deus e que podia assumir a sua identidade com o Pai, né? Podia dizer-se em identidade com o Pai. Isso, preliminarmente, nos aponta o quê? Nos aponta a sua grandeza. Ele era um ser diferenciado, né? E também nos faz pensar que somos absolutamente inconscientes dessa casa do Pai que ele tanto afirmava, né? Ou seja, do que seja realmente uma vida em Deus. O que é realmente viver a identidade com o Pai? Ele, o Cristo, podia se afirmar filho de Deus. Por quê? Porque ele se reconhecia e vivia fazendo a vontade do Pai, segundo as suas palavras, né? Ele afirmava categoricamente: eu estou no Pai e o Pai está em mim. E foi esse, na verdade, se olharmos a história da sua passagem pela terra, que o fez ser chamado de blasfemador, que o levou ao Gólgota para ser morto entre ladrões, por se dizer dessa forma, ou seja, por se afirmar filho de Deus. Em Marcos, no 14, de 60 a 62, eu vou ler um trecho aqui para vermos o quanto que isso realmente é verdade. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles, no julgamento, de Jesus, e perguntou a ele: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou:
Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E o Cristo responde: sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Aí a condenação começa a ser estabelecida, porque ele reafirmou essa filiação divina, né? E aí, gente, penso que nós não temos maturidade espiritual para compreender verdadeiramente o que significa essa identidade. Lembrando que identidade não é igual a igualdade, ou seja, como nos ensina o autor espiritualista Pietro Baldi, identidade é igual a semelhança e não a igualdade. Porque, se lembrarmos bem, a nossa saída da casa do Pai, que a gente já conversou aqui, né, em lives anteriores, a nossa saída da casa do Pai se deu exatamente por quê? Porque tivemos a ilusão da igualdade. Nós supervalorizamos a nós mesmos e saímos da casa do Pai por vontade própria. O próprio Cristo dizia: não creis que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? Isso está em João 10:11, né? Ele nos perguntava: não creis? Né? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Assim, nós vemos que existe realmente no Filho, né, no Cristo, uma identidade com o Pai. E Jesus, como um ser unigênito, ou seja, como um ser único, em elevação espiritual em nosso planeta Terra, deve ser entendido como esse canal, esse exemplo de perfeição. Então, se pensarmos, ele veio nesse sentido de expressar numa vida humana aquilo que deve ser o caminho a ser traçado por nós. Ele exemplifica em sua vida, né, tudo o que devemos saber e ser, né? E também ser, porque isso é fundamental. O Evangelho de João nos apresenta muito claramente o que Jesus expressou com a sua vida quando ele informou aos discípulos que seria morto, né? E que ele faria a sua passagem. Está em João 14, de 5-7. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Ele pergunta, né? E responde Jesus então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, olha o Cristo nos dizendo, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Ou seja, reafirmando que ao ver o Filho, a gente consegue ver o Pai. Ao ver a forma como esse Filho se comporta e se encaminha na vida, né? A gente consegue entender o que é viver o Evangelho do Cristo, o que é viver como um filho verdadeiramente desse Pai de amor. Ou seja, gente, ninguém vai ao Pai senão pelo caminho do amor que o Cristo nos ensinou, né? Que é o amor incondicional, é perdão, é compreensão, é fraternidade, é trabalho caridoso no bem, é na vida reta. Então, ele expressou esse caminho, nós o temos, nós não estamos perdidos aí. Ele próprio nos disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Mas ao contrário, o que nós fazemos? Nós continuamos usando nossa conquista mais significativa, que é a nossa capacidade de raciocinar, a nossa racionalidade, para seguir com o nosso comportamento egoísta, né?
para seguir com a separatividade de autoelevação, de autopromoção. E mesmo nós que nos dizemos cristãos, nós devemos tomar consciência de que ainda precisamos o quê, gente? Amadurecer. Nós precisamos evoluir. Por quê? Porque nós guardamos dúvidas, né? Nós temos incertezas. Ao invés de termos certezas, porque foram apontadas por esse grande mestre que entre nós esteve, nós guardamos incertezas, nós temos dúvidas, nós temos medos. O que nos impulsiona são os medos dos mais diversos. O caminho, né, vamos pensar, ele já foi ensinado e foi vivido por ele. E nada melhor que o exemplo para ensinar. Nós já sabemos disso, né? Foi ele, o nosso mestre amado, que nos ensinou. Então, por que temos tantas dúvidas? Por que nós temos medo de enfrentar a nossa existência com coragem, de sermos fraternos, de olharmos para o outro não como nosso inimigo, mas como nosso irmão? Nós não conseguimos, na maioria das vezes, manter o caminho reto da fé, como aqueles primeiros cristãos, né? Nós não conseguimos ter esperança e a certeza na sua presença em toda a jornada terrena. Quantas vezes não nos sentimos sozinhos, abandonados por Deus? Avaliemos a nós mesmos. Nós não somos fraternos, na maioria das vezes também. Nós não trabalhamos como instrumento do Pai Maior. Penso, talvez, né, que é porque ainda não nos dispusemos verdadeiramente a segui-lo. A gente o ama, a gente ouve as suas palavras, mas não tomou a decisão de seguir esse caminho reto, né? Porque não sabemos em nossa razão. A nossa razão é muito egóica ainda, né? A gente pensa muito mais em nós mesmos. Apesar de o sabermos na nossa razão, ainda não sabemos no nosso íntimo, onde Deus habita. Na sequência dessa passagem do Evangelho de João, vemos que mesmo os discípulos não o compreendiam profundamente, né? No trecho, novamente em João 14, só que de 8 a 11, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Né? Mesmo diante da presença física do Filho, ainda há dúvidas. E continua Jesus: Você não crê que eu estou no Pai ou que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim, diz Jesus, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Se não crê pela presença e pela fala do próprio Cristo, crê nas obras que ele fez em nome do Pai. Vejam como a nossa consciência, né, da lei de Deus é pequeníssima, que mesmo diante de fatos concretos, o povo daquele tempo, né, não conseguia entender. E esse trecho aí podemos analisar que ele mostra duas coisas muito claras, né? A primeira é que existe a dúvida. Existe em nós a incapacidade de ver o Pai através do Filho. Por quê? Porque a imaturidade nos faz querer ver com os olhos,
e ouvir com os ouvidos e não com a alma e o coração. Penso que o nosso problema mais sério nesse quesito, né, de profundidade, de análise e de busca de conhecimento verdadeiro da nossa vida e da própria lei de Deus, está aí. Nós queremos coisas concretas. Nós não lemos a vida a partir do nosso coração, da nossa essência, da nossa profundidade. E entendendo que mesmo que o Cristo tenha exemplificado através de múltiplas ações, em suas ações cotidianas, seja nos ditos milagres, né, que dizemos, ou na vida comum, no seu dia a dia, demonstramos que é possível viver o que ele pregava? Não. Porque somos cegos no coração. A nossa cegueira é uma cegueira espiritual. Temos olhos para enxergar o mundo, a maioria de nós os tem, mas nós somos cegos espiritualmente. A nossa inferioridade espiritual, a nossa imaturidade, diria melhor, espiritual, nos faz cegos. A nossa experiência humana está sendo escrita por um coração endurecido, que se volta somente para a luta terrena, porque nós somos inteligentes para a luta terrena. Nós temos habilidades de sobrevivência, de buscar aquilo que queremos, mas quando se trata da vida espiritual, somos ainda realmente muito imaturos, muito limitados. Nós não compreendemos verdadeiramente porque estamos aqui. E nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui, como já conversamos, para voltar, aprender o que é viver e voltar para a casa do Pai, não é? Então, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para aproveitar a vida na sua totalidade, mas é para aproveitá-la no sentido espiritual, né? Porque estamos aqui para dizer lá na frente um dia que nós somos um com o Pai, como Cristo disse. A obra do Pai de amor, a obra de Deus, se faz através de quem, gente? Através de nós. Ela não vem de fora. Tudo que é vida em Deus, vida em Cristo, não vem de fora. Vem através de nós, nas nossas ações cotidianas. Se queremos um mundo melhor, nós precisamos contribuir com a feitura deste mundo melhor, porque é através de cada um de nós que ele vai se fazer. Somos nós que construímos com as nossas ações o mundo em que queremos viver, ou melhor, o mundo que vivemos, e o mundo que queremos viver será construído por essas ações do presente. Então, viver no hoje, né, agindo de forma amorosa, fraterna, vai possibilitar a construção desse mundo que queremos. Não somos cada um de nós, né? Isso precisa ficar muito claro na nossa cabecinha. Nós não somos o ser mais importante do planeta, porque existe uma tendência de pensarmos assim, né? Mas, por outro lado, também temos que entender que somos cada um de nós imprescindíveis para a construção de uma humanidade mais amorosa, mais fraterna e mais irmã. Somos imprescindíveis para essa construção. Cada um tem a sua importância no lugar que lhe cabe, na família que lhe foi determinada, na cidade, no estado, no país, no mundo. Cada um de nós tem seu lugar e é importante nessa construção. Ninguém fica de fora disso. E aí isso nos mostra que nós não devemos ficar esperando que o mundo melhore para que eu possa viver o Evangelho, né? O mundo tem que melhorar para que aí sim eu possa deixar de entender que o Evangelho é uma ilusão. Não devemos achar, gente, que o Evangelho do Cristo é uma ilusão. Não é uma ilusão. Por quê? Porque Jesus o viveu. E olha que Jesus o viveu numa época em que a humanidade, muito mais ignarada de hoje, né,
não compreendia metade do que compreendemos hoje. E ele o viveu. Ele viveu num tempo onde poucos eram livres do ponto de vista consciencial e do ponto de vista físico. Era muito mais complexo, mas ele deu o seu exemplo. E aí, gente, hoje nós temos a capacidade orgânica e intelectual de pensarmos por nós mesmos. Nós somos um pouco mais livres, apesar de todos, né, os controles, mas nós somos um pouco mais inteligentes, mais racionalmente capazes, né? E principalmente, nós somos capazes de fazer escolhas mais acertadas, se assim o quisermos. Já sabemos e já temos consciência de que o caminho que Jesus ensinou só nos pode levar a quê? A verdadeira alegria. Isso é ponto pacífico, né? Nós acreditamos que quem vive o Evangelho, né, encontra essa verdadeira alegria. O problema se mostra na pergunta que nós podemos fazer-nos agora. Queremos seguir-lhe os passos? Queremos seguir verdadeiramente Jesus? Ou, no fundo, não acreditamos que isso possa acontecer? Queremos fazer o sacrifício de diminuir em nós a gana de termos coisas materiais? Queremos deixar de viver da forma como vivemos? Porque sim, nós somos ainda, né? E não tem nenhum pudor em dizer isso, nós somos ainda muito materialistas. Nós queremos viver essa vida que nos está sendo colocada, né? Queremos abrir mão dos prazeres da matéria, que nos aproximamos, né, a cada dia mais desse movimento de consumo, de ter. Nós queremos abrir mão do ter, nós queremos nos aproximar verdadeiramente do Mestre amado e o seguir, porque ele disse, né? Vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e venha me seguir. Não que tenhamos que viver uma vida de pobreza material. Nós podemos ser prósperos, mas não dar valor. Isso que significam essas palavras, né? De não valorizar excessivamente as coisas materiais e nos empenharmos no movimento de crescimento espiritual. E aí continuamos com as nossas perguntas. Nós estamos prontos para sacrificar os nossos instintos mundanos e nos alimentarmos do pão da vida trazido por Ele, por sua presença? Essas são perguntas que nós devemos nos fazer, se queremos realmente galgar alguns degraus no processo evolutivo. E aí com consciência de que a escolha é nossa. Aliás, este será provavelmente o tema da nossa próxima reflexão, né? Estou pensando que a gente possa conversar um pouco do que é o sacrifício, né? Em termos de evolução. O que é sacrificar, né? A matéria? De que sacrifício estamos falando? E esse sacrifício, né, essa reflexão vai ter por base também o trecho de João, só que de 6 a 56, que diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Bom, enfim, meus irmãos, essas reflexões devem ser permanentes. Fiz apenas alguns apontamentos, mas para despertar em nós essa inquietação, essa vontade, né? Porque nada se esgota no âmbito do conhecimento. O conhecimento ele é sempre parcial, né? Como diz o próprio Ubaldi. Ele é por aproximações, mas a gente tem que fazer esse movimento de se aproximar e buscar não nos satisfazermos com o que sabemos, porque é sempre muito pouco. Nós temos que buscar mais, porque essas coisas não se esgotam em si mesmas, né?
Nós precisamos fazer sim esse movimento racional analítico que a ciência nos ensina, né? Mas fazendo o movimento com coração, deixando a intuição fluir, nos aproximando, né, um pouco desse movimento. A vida do Cristo, né, do Cristo Jesus, é uma expressão absoluta da lei de Deus que nós queremos conhecer. Conhecer Jesus é conhecer Deus, né? Mas para isso, nós não temos que fazer só essa mobilização racional, nós temos que mobilizar a nossa alma, a nossa essência divina, né? Para que a intuição nos encaminhe e o nosso Deus imanente possa emergir das nossas sombras, porque as temos, mas que ele possa emergir e brilhar em nós e em todos que nos rodeiam, porque no que nós avançamos, nós influenciamos positivamente os que nos rodeiam e o mundo. E aí a gente vai fazer esse movimento de nos aproximar a cada dia da compreensão verdadeira dessa vida e dessa vinda de Jesus, para que aí sim nós possamos, analisando, tentar viver verdadeiramente esses ensinamentos. E aí eles vão ter um real significado para nós, e não um significado ilusório que está no mundo das ideias. Um significado distante de nós, não, um significado prático de vida em Deus, para que um dia nós possamos dizer como Jesus: eu e o meu Pai somos um. Obrigada, que Jesus nos abençoe.